Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, meus queridos irmãos, e que possamos ter mais um belo momento de estudo e aprendizado dos ensinamentos do nosso mestre. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que tenhamos uma noite de muita paz nos nossos corações e nos nossos lares. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Viver no Mundo. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, porque é importante para o programa, para a rádio. E antes de começarmos o nosso programa de hoje, vamos orar. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e aproveitar esse início de noite para sentir as boas vibrações que estarão nos envolvendo durante o estudo. Que os nossos lares possam ser favorecidos, beneficiados com todos os bons fluidos celestiais. Amado Mestre Jesus, os nossos corações já se enchem de alegria por este momento em que nós poderemos escutar um pouquinho mais sobre todos os seus ensinamentos. Que os benfeitores espirituais possam já estar a postos para nos auxiliar a abrir os nossos corações, as nossas mentes, sobre tudo o que será dito na noite de hoje. Que eu, a Luzia e Zé Mauro possamos também receber as boas intuições para utilizarmos as palavras certas, para tocarmos os corações que encontram-se aflitos e angustiados. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, que seja uma noite de muita bênção para todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, assim seja. Boa noite, minha tia linda. Seja bem-vinda. Oi, tia Edila. Boa noite, tia. Titia. Tia Edila, direto da Bahia, né, Luzia? Direto da Bahia, de Salvador. Terrinha Isso. boa. Terrinha boa. Vamos lá, começar o nosso programa de hoje. O tema é auto-perdão. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina que a primeira revelação veio através de Moisés. E ele veio divulgar, dentre os hebreus e também entre os pagãos, a ideia de um Deus único. Ele veio preparar o terreno para séculos depois Jesus pudesse encarnar entre nós. E a missão de Moisés não era apenas religiosa, mas também educacional, civilizatória. E ele tinha que pegar aquele povo
que foi por séculos escravizado no Egito, moralmente deseducado, socialmente embrutecido e lapidar. Conter aqueles ímpetos, trazer um conceito de uma moral diferente da que eles estavam acostumados a praticar e achar que era correto. E isso não é tarefa fácil. Quem tem o dever de educar uma criança sabe que não é fácil, imagina educar todo um povo. É muito complicado, tem que ser realmente uma alma preparada para isso. E nós já aprendemos que a natureza não dá saltos. Tudo se transforma, tudo tem o seu tempo de amadurecimento para germinar, crescer, amadurecer e dar seus frutos. Tudo tem o seu momento certo. Então, não dava para ele começar falando de coisas mais subjetivas, como amor, perdão, autoconhecimento. Ele tinha que começar com algo assim que doesse, tanto no corpo quanto no bolso daquelas pessoas, algo mais materializado, algo que eles pudessem entender. E aí começou a falar de justiça, do um por um, né, do olho por olho, do dente por dente. Quem não cumprisse aquelas leis civis seria punido por um Deus castigador. Medo, culpa e punição eram as armas usadas naquele momento e que foram muito eficazes naquela época para poder polir aquele povo que beirava a barbárie. E quando eu falo aquele povo, muitos de nós, com certeza, estávamos lá, naquela época. E quando nós estávamos preparados, Jesus chegou, trazendo um outro entendimento, nos fazendo entender que Deus é amor. E como nos ama incondicionalmente e infinitamente, compreende que temos um longo processo de aprendizado, que errar faz parte do processo. Não precisamos ficar paralisados pela culpa, e sim nos movimentarmos conscientes de que somos seres imortais até que consigamos atingir a meta, que é a angelitude. Que somos anjos em construção, claro. E assim como Deus nos perdoa e nos dá a chance do recomeço, seguindo o exemplo de Deus, devemos também praticar o perdão e o auto-perdão. A culpa paralisa e nós precisamos seguir adiante, rumo ao Pai. E é parar, olhar para dentro, reconhecer o erro, se esforçar o máximo para poder vencer a si próprio, lapidando os nossos vícios milenares, compreender que nós somos imperfeitos e, como tal, somos, sim, passíveis de erro. E tudo bem, faz parte do processo. Não é se comprazer com o erro, não é isso. É enxergar esse erro como algo que atravanca a nossa marcha evolutiva, sem raiva, sem rancor, para recomeçar esse trabalho de autolapidação. Mas isso só é possível se nós nos auto-perdoarmos, nos permitirmos uma nova chance, entendermos, sim, que somos imperfeitos, que nós erramos, entender qual foi o motivo que nos levou àquele erro, ver quais são as mazelas que estão gerando esse erro, que é a causa, né, que acaba causando a causa desse erro, para começar a lapidar. E assim, amorosamente, se auto-perdoar, se autoanalisar, se auto-perdoar para poder seguir adiante. E assim como Jesus falou para a mulher adúltera, vá e não voltes a pecar. Assim somos nós. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo vai concluir essa obra. Isso, quem afirma, é um espírito israelita no Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina espírita nos trouxe conhecimentos suficientes para entendermos que precisamos vivenciar o amor em todas as suas formas. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si próprio. E o perdão é o ponto máximo do amor.
tanto perdão ao outro quanto perdão a nós mesmos. Precisamos aprender a nos auto-perdoar. 2000 anos depois que o Cristo trouxe a mensagem de amor, ainda pessoas vivendo, pensando, agindo pelo Velho Testamento, né, pelas leis mosaicas, onde não há o perdão das ofensas e nem o auto-perdão, há a punição. Então, nós temos que passar do Velho Testamento para o Novo Testamento, que é o Testamento de Jesus. Jesus veio trocar a culpa pela conscientização, o ódio pelo amor, o egoísmo pela caridade. E dentre as formas da caridade está o perdão. Perdão ao próximo e perdão a nós mesmos, reconhecendo o próximo como um ser imperfeito, assim como nós, entendendo que o outro precisa de perdão, assim como nós, e que a misericórdia divina recai sobre o outro, permitindo uma nova chance, um novo recomeço, assim também como recai sobre nós. Todos temos uma nova chance para recomeçar a cada dia, a cada ato, a cada pensamento. E é esse o nosso tema de hoje, o auto-perdão, programa número 118 do Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. É isso aí. Pois é. O auto-perdão. E já houve época que diziam, olha, você errou, vai para o inferno. E acabou, né? Mas não, nós fomos evoluindo, sempre evoluindo. E nesse tema de hoje eu quero trazer, logo de início, aquela magnífica oração que o mestre nos ensinou, né? Onde ele diz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E uma análise muito superficial, é possível a gente dizer que aí há um pedido de perdão e um comprometimento em perdoar, né, quem cometeu uma ofensa. Sem dúvida, essa orientação é muito valiosa, mas nós não podemos esquecer que nesse contexto está incluído também perdoar a nós mesmos, né? Já que nós podemos perdoar o próximo, como a Luzia citou, também podemos nos auto-perdoar. Bom, e na estrada aí para seguirmos esse caminho, desde o erro que cometemos até chegarmos ao auto-perdão, ou nos perdoarmos, existem algumas etapas. Como, por exemplo, a culpa precisa existir e nós precisamos reconhecer que temos culpa, né? Que fizemos algo errado, fora da lei de Deus. Aí vem o arrependimento, porque se você não se arrepender, assumir a culpa, e acontece, não, estou certo, é isso mesmo, e acabou, né? Então precisamos reconhecer a culpa, nos arrependermos, e aí tentarmos, das mais diversas formas, reparar o erro. E é importante lembrar que, para aí, desse ponto inicial, né, de errar, de cometer o erro, até o final, se perdoar, não é possível pular essas etapas. A gente tem que passar por esse processo para que possa realmente funcionar o nosso perdão. E o que a gente quer dizer com isso, né? O auto-perdão é um destino que não tem caminho expresso, não tem um trem expresso para você chegar nele. Né? Não é algo que se alcance assim, pulando etapas. Ah, me perdoe e pronto. Vê lá, você pode estar se enganando, né? Então, deve ser ressaltado aqui que só é necessário auto-perdão quando há culpa. Se a pessoa não perceber a culpa, ela pode até ter errado. Mas se ela não percebe, ela não sente nenhuma necessidade de se perdoar, né? Isso também é muito perigoso. Quando a pessoa não lida com a culpa de forma correta, essa culpa pode assumir proporções enormes e acabar que a pessoa fica com aquilo lá dentro e causa remorso, uma estagnação no processo evolutivo, ele para, ele se acha
ele tem algo pesado no coração, né? Pode chegar até a autodestruição, né? Quem sabe, num caso mais grave. E é muito comum a pessoa criar uma resistência mental, inicialmente, a se perdoar, revivendo continuadamente aquele erro, né? Puxa, eu errei, pô, eu fiz aquilo, como é que eu fui fazer? Ao invés de trabalhar para o auto-perdão. E isso pode gerar um grande desequilíbrio emocional, espiritual. Eu vou lá no livro Perispírito, do nosso querido Zalmino Zimmermann, e ele nos lembra de algo muito, muito importante. Ele diz assim: necessário se faz destacar que o perispírito registra toda a vida terrena, e quando ocorre o desencarne ou a desencarnação, esse registro não é apagado. Ou seja, o perispírito, que envolve o espírito, vai para o plano espiritual quando desencarnamos e leva todo o registro, né? O perispírito é o corpo imperecível da alma, diz o Zalmino, e serve para a sua individualização, sua identificação. É uma identidade que se refere à sua própria história, às suas características evolutivas, e essa identidade é que diz de suas qualidades positivas e negativas. E transmite-se quando em estado... Oi, eu caí? Pode continuar, Zé Mauro, não caiu não. Tá. E isso tudo volta quando nós vamos reencarnar no corpo físico. Bom, os erros cometidos em vida permanecem após a desencarnação. Por isso, se não forem reparados ainda nessa vida onde ocorreram, acompanharão o espírito e precisarão ser reparados em encarnações futuras. Aí já está em Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Bom, ao desencarnar, tudo que foi registrado no perispírito durante a encarnação, como vimos aqui, acompanha o espírito para o plano espiritual. Toda a culpa vivida em uma encarnação vai ficar muito mais evidenciada, muito mais forte, pesada, quando chegamos no plano. Porque no plano espiritual temos outra visão. Poxa, como é que eu fiz isso? E agora? Deixei aquela confusão, olha o que eu causei, né? Criando muitas vezes uma culpa muito maior, porque não foi resolvido o problema. E esse problema pode assumir proporções grandes, como eu disse aqui. Se o espírito atormentado aceitar a ajuda de espíritos amigos do mundo espiritual, ele vai conseguir avançar na sua evolução nesse caminho do auto-perdão. Mas se o espírito não consente nesse auxílio, fica à mercê de sugestões de criaturas inferiores, aqueles irmãozinhos do umbral, que querem nos ver mesmo numa situação difícil, baixar o nosso ânimo, formando uma influência espiritual maléfica, né? Porque fica reclamando, se lamentando, eu errei, e esses irmãozinhos vêm, são atraídos e reforçam esse sentimento negativo. A evolução de um espírito rebelde, que não aceita conselhos, ou não aceita ajuda de irmãos mais esclarecidos, e às vezes também ocorre por orgulho. Não é nada disso. E ele, no fundo, sabe que errou, mas não quer admitir, né? Isso pode evoluir um caminho muito prejudicial para ele mesmo, claro, com anos e anos de sofrimento. Pode, inclusive, atravessar vidas, vai para o plano espiritual, volta com aquele sentimento, e isso só vai piorando. Então, é muito mais benéfico, é muito melhor resolver os erros e culpas na encarnação atual, onde errou, percebermos a nossa culpa e trabalharmos para o auto-perdão, finalizando, então, essa etapa, para não levarmos isso conosco, né? Sairmos daqui em paz de espírito, sem peso na consciência. É isso, Ana Lu? Então, temos muito trabalho a fazer, né? Mas vamos lembrar aqui, e é uma questão tratada no Livro dos Espíritos, questão 115. E ela trata sobre o que nós comumente falamos. Nós somos criados simples e ignorantes, simples e ignorantes. A gente fala isso. Mas será que a gente consegue compreender
Qual o sentido de ter sido criado simples e ignorante? Então, na questão 115, é realizada uma pergunta à espiritualidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta dos espíritos foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, todos nós partimos do mesmo ponto. E a gente vem, através das reencarnações, né? Aí traçando as nossas jornadas, acertando, errando, e faz parte. Em nenhum momento nos é dito que nós fomos criados sabendo tudo. Que não teríamos que passar pelos obstáculos para evoluir. Nós precisamos aceitar as nossas limitações. E eu creio que hoje nós três vamos falar sobre isso, sobre a questão de que nós precisamos aceitar as nossas limitações porque somos espíritos imperfeitos. O que acontece é que usamos mal o nosso livre-arbítrio e não pensamos nas consequências dos nossos atos. E nós vamos agindo sem pensar nas consequências, no que vai acontecer, no futuro, ou então depois eu dou uma forma de compor essa situação. Nós não pensamos, né, no futuro do espírito quando estamos encarnados. Por vezes nós esquecemos da nossa origem, a nossa origem que é espírito. Então a gente vai vivendo o aqui e o agora, sem pensar no futuro e na consequência das decisões que nós estamos tomando no presente. Ainda na questão 919 do Livro dos Espíritos, é um texto longo, mas um texto que todos nós que abraçamos a doutrina espírita deveríamos ler ao menos, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, para poder ter como um alerta, para poder ter, esse conteúdo mais vivo no nosso dia a dia. Essa questão nos diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Eu sempre falo, né? A gente quer, quando lê isso aí, opa, é uma fórmula que vem. Como é que é isso? E aí a resposta foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E na 919A vem um texto que ele nos fala assim, que a pergunta foi: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí vem um texto que nos fala sobre diversas situações. Eu falo que esse texto ele é terapêutico. E se a gente senta para ler com calma, a gente vai degustando e vai destrinchando ele, a gente vai se alimentando. E ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E ele vai falando aqui, é um texto bem longo, né? E é muito interessante o texto, porque é o que eu falo, ele todo minuto pede para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo. Quais as nossas atitudes. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Então, no texto, nós encontramos também esse pedaço que fala: e o que você está obrando contra você? Porque às vezes a gente acha, só estou prejudicando o outro, só estou prejudicando o outro. Mas não. Muitas vezes as nossas decisões exacerbadas, exageradas, que são impensadas, elas prejudicam o outro, sim, mas elas também nos prejudicam. E assim a gente vai formando esse saquinho que vai ficando às vezes difícil da gente compreender, da gente carregar, e a gente vai, como bem já disse a Luzia, o Zé Mauro, é uma culpa aqui, uma culpa ali, e muita culpa vai somando, até que esse saquinho fica extremamente pesado para nós carregarmos nas nossas costas e na nossa consciência.
E o texto ainda continua. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, a gente precisa, a todo momento, buscar o autoconhecimento. E, através do autoconhecimento, a gente, sim, vai conseguir chegar no auto-perdão. Então, nesta passagem, nós concluiremos que é de suma importância nós buscarmos o autoconhecimento para alcançar o auto-perdão. Precisamos fazer isso de forma urgente, né? Esse conhecimento, ele é gradativo. Por isso que eu preciso um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Quando temos consciência das nossas fragilidades, dos nossos medos, das nossas dores, nós vamos compreender que errar faz parte da etapa evoluir. Mas devemos dar um bom rumo aos erros. Não ficar lamentando, se culpando. Nós devemos ressignificar o que aconteceu, para que tudo que tem acontecido com a gente, né, a gente fale, não, peraí, eu vou ressignificar tudo isso. Eu vou dar um novo rumo para tudo isso que aconteceu e colocar em prática. Que a partir daí a gente vai estar se conhecendo um pouquinho mais e também praticando o auto-perdão, que é fundamental para a gente seguir uma estrada com coragem e com firmeza, porque foi isso que Jesus ensinou. Não é isso, Luzia? Com certeza. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, é certo, né, que vamos ter que encarar o nosso lado negativo, os nossos erros, aquele lado que ninguém gosta muito de encarar. E isso pode nos levar à culpa e ao remorso também. Muito cuidado nessa hora, porque o arrependimento é necessário, a conscientização dos erros é necessária, o remorso e a culpa não são necessários. O remorso e a culpa, eles paralisam. É diferente ter culpa do que ter consciência dos erros. Consciente do que errei e o que eu posso fazer para melhorar ou para não errar mais. Porque tanto o remorso quanto a culpa, eles nos prendem no passado e nos entorpecem no raciocínio. E com isso, nós não conseguimos compreender o que nós fizemos. Ficamos ali, só naquele auto-martírio, sem conseguir entender o que está acontecendo. Por que nós cometemos tal ato? Ou seja, nos conscientizarmos, aprender com isso e seguir adiante na estrada evolutiva. É aquele velho jargão, não é o porquê isto aconteceu, e sim para que isto aconteceu, o que eu tenho que aprender com isso. Então, e não deixa de ser uma forma de se autoconhecer. Eu ainda sou capaz de cometer tal ato, então eu preciso ficar mais vigilante quando eu for provada dessa forma. É uma forma de atenção, é o vigiar e o orar constantemente, porque a culpa ela não agrega nada, a conscientização sim. E Joana de Ângeles, ela classifica a culpa como um ácido que corrói todos nós por dentro. Não podemos nos paralisar no primeiro erro. A existência não termina nesse erro. Nós precisamos avançar, nós já falamos aqui, nós erramos muito, ainda vamos errar mais ainda. Somos seres imperfeitos. E não dá para ficar paralisado em cada erro. Opa, errei. O que eu posso fazer para melhorar, para acertar esse erro? O arrependimento, a conscientização, o arrependimento e, principalmente, se autoconhecer para se autolapidar. E ainda nós vamos errar muito. E eu costumo dizer, né, que há duas coisas certas nessa vida. Que primeiro é que todos vamos desencarnar. E a segunda é que todos vamos errar. Ainda somos seres imperfeitos. E é nesse processo de cair e levantar é que nós vamos fortalecendo essas nossas perninhas ainda muito fraquinhas, que não conseguimos andar sozinhos. E vamos aprendendo com os nossos próprios erros. Pelo menos deveríamos, né, aprender com nossos próprios erros. E quando a gente não aprende, é porque o orgulho está impedindo que nós possamos reconhecer que
que erramos, né? Que estamos falhando, que ainda aquele vício, aquela mazela interior ainda fala mais alto, ainda me domina, em vez de eu dominá-la. E Jesus sabe disso. E é por isso que ele coloca os seus trabalhadores à nossa disposição para nos orientar, para nos auxiliar, para nos proteger. Temos que aprender a deixar o passado no passado e o futuro no futuro. Se perdoar, focar no presente. O que eu posso fazer hoje para o meu aprimoramento? Cuidando do presente, automaticamente nós vamos estar curando o nosso passado e construindo um futuro melhor. O arrependimento é necessário, pois ele é o reconhecimento do próprio erro. É uma ferramenta para o nosso reajuste, para a nossa lapidação. A culpa não, ela não é necessária, a conscientização sim. Nós temos que aprender a nos perdoar, temos que aprender a nos amar, porque o perdão vem do alto amor. Eu me amo, não aquela egolatria, mas eu me amo, eu me compreendo, eu me aceito com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas virtudes, com as minhas faltas. O que eu preciso fazer para ser um ser humano melhor? Para ser um espírito melhor. Isso é auto-amor, isso é uma autoanálise, e isso é um auto-perdão. E só assim nós vamos conseguir amar e perdoar ao próximo também, porque nós já aprendemos a amar e a perdoar a nós mesmos. Então, a nossa tarefa é olhar para dentro, sem culpa, sem ressentimento, sem vaidade, para que nós possamos enxergar o nosso eu verdadeiro, reconhecer que somos seres falíveis, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Temos ambos, já adquirimos várias qualidades também. O nosso lado bom e o nosso lado mau. E não se abalar com isso, se perdoar e seguir adiante. Devemos respeitar esses nossos limites, assim como a Ana Lu falou. E isso não quer dizer que nós devemos nos conformar com tal situação. Nós devemos aprender a nos amar, porque é nos amando, e é porque nós vamos nos perdoar, porque podemos dar amor também. E podemos transmitir aquilo que carregamos dentro de nós mesmos. Se não nos perdoamos, como é que nós vamos perdoar alguém? Deus perdoa incessantemente esses nossos atos equivocados. E na oração dominical, como Zé Mauro também já disse, tem aquele pedido de perdão. Então, por que não praticar esse pedido de perdão? Se nós pedimos, nós temos todas as ferramentas para também se auto-perdoar. Não é isso, Zé Mauro? É isso aí. Nós estamos aqui tentando entender como chegar nesse auto-perdão, porque muitas vezes, inclusive, a pessoa comete um erro, até repara, vai lá, resolve, mas continua se culpando, né? Continua com aquela coisa, aquela culpa, aquele remorso, que são os maiores adversários do auto-perdão. Ela até já resolveu, às vezes, mas continua com aquilo dentro dela. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, no livro Conflitos Existenciais, ela diz que o perdão é um dos antídotos para a culpa, ou seja, resolve a culpa. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos liberadores da culpa. E aí a gente tem que entender, a gente fala tanto, estuda muito perdoar o outro, né? Aquele que fez algo contra nós. Mas precisamos também nos perdoar, né? É isso que nós estamos querendo chegar aqui. Muitas vezes a pessoa fica presa àquelas culpas, né? Acha, eu já errei muito, eu não mereço mais ser perdoada, eu já cometi tantos erros. Às vezes a pessoa levava uma vida e, de repente, aprendeu algumas coisas, chegou numa doutrina, por exemplo, começou a estudar, puxa, como eu errei, não tenho mais jeito. Mas Jesus nos ensinou o quê? Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então é preciso estar sempre disposto
a perdoar e a se perdoar também. Não tem essa de, poxa, errei de novo, errou de novo. Vamos lá, vou trabalhar isso e vou me perdoar. Isso é importante. Se a pessoa não se liberar dessa culpa, desse remorso, né, isso gera uma energia negativa, né, uma sintonia ruim. A pessoa fica presa ao passado, aquelas coisas que ela fez, né, e não olha para frente, não anda, não evolui. E não fica em paz, não encontra aquela paz interior que a gente tanto fala, né? Então é importante, sim, nos perdoarmos. E concluindo, né, que o auto-perdão é essencial, aí a gente faz aquela pergunta que não tem como não chegar, né? Como alcançar o auto-perdão? Bom, os ensinamentos da doutrina espírita são valiosas ferramentas para nos guiar ao perdão. Perdoar a si mesmo inicia com a compreensão de que todos nós encarnados no planeta Terra, que é um ensinamento da doutrina espírita, somos espíritos imperfeitos, em evolução. Então, todos nós cometemos erros no processo de aprendizado, sem exceção. Sem exceção. Um erro do passado não define uma pessoa para o resto das vidas. Não. Todos nós erramos, e nós que ainda estamos no Provas e Expiações, vamos errar sim. É necessário entender que a culpa gerada por um erro é de grande valia. Por quê? Porque quando nós compreendemos que erramos, é que sentimos a culpa. Então, opa, se eu estou me sentindo culpado, eu estou admitindo que errei. E aí vem a possibilidade de reparar esse erro e de se perdoar. Isso acontecendo, para onde nós caminhamos? Para uma transformação, para um aprendizado. Eu não vou mais fazer isso. Eu cometi esse erro, não vou cometer de novo. E muitas vezes a gente comete o mesmo erro, né? Mas é aí que vem a necessidade de se auto-perdoar. Estamos aprendendo. Inicialmente pode parecer difícil alcançar esse auto-perdão, mas conforme a gente vai exercitando isso que estamos falando aqui e vamos aprendendo a nos perdoar, vai ficando mais fácil, na verdade. A pessoa tem que entender, nós temos que entender, essa pessoa, se ela é capaz de perdoar o outro, por que não perdoar a si mesmo, como falamos aqui já, né? A gente fica falando tanto, você tem que perdoar, amar o seu inimigo, mas a nós também, né? Então é preciso que nós tenhamos conosco a mesma compaixão que nós vamos ter com os outros. Se pudermos ter um pouquinho mais com os outros, ótimo, mas vamos ter conosco também. Não há sentido de carregar uma culpa por toda uma existência. O caminho mais simples para se perdoar, como falamos aqui, é reconhecer o erro, a pessoa compreender os motivos que o levaram a errar. Isso é um exercício de autoconhecimento. Quando você está aqui aprendendo que, poxa, eu preciso reconhecer, eu errei, estou enxergando isso. A Ana Lu citou, né? Conhece-te a ti mesmo. É um exercício de autoconhecimento, na maior extensão dele. E é importante que, nesse processo, não se faça julgamentos, condenações, busquemos aprendizado e conhecimento, que aí nós vamos estar evoluindo. E o outro passo que temos é reparar, né? Reparar da forma que for possível o erro cometido, cada caso é um caso, mas quitar aquele débito contraído com aquela falha, né? E um dos melhores caminhos que a doutrina nos ensina para reparar nossos erros é a caridade. E está lá na máxima dos ensinamentos da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é muito importante. Quando a caridade é praticada, cria-se uma atmosfera de amor, de compreensão, de compaixão, né? Isso faz bem. Além de tornar a pessoa mais humilde e grata pelas oportunidades recebidas, né? Quando você faz aquela verdadeira caridade, que você vai lá, dá sem exigir nada em troca, você está desenvolvendo sua humildade, é muito bom. E vai trabalhar para o auto-perdão, né? Muitos pensam,
Ah, a caridade é bom, você ajuda o próximo. Ela ajuda muito a quem pratica também. Auxilia muito. Às vezes, aquele que está praticando a caridade aproveita mais do que aquele que está recebendo. Cada um com seu cada um. Mas ela ajuda, com certeza, a gente cresce muito, se sente muito bem fazendo a caridade. O auto-perdão tem que ser visto como uma oportunidade de crescimento. A partir do momento que a pessoa refletiu sobre o erro cometido, reparou, é chegada a hora de abandonar o passado. Acabou, aquilo passou, segue em frente. Chama-se de curar as feridas da alma, né? Você voltar a ter uma alma sadia, pronta para seguir o seu caminho, buscar um futuro melhor. É a construção do futuro pleno de paz, essa paz interior que eu já citei aqui. Não é isso, Ana Lu? Você citou muitas coisas importantíssimas, que inclusive vão servir muito agora para o que eu vou falar. Porque você falou que um erro do passado não define, né, a pessoa para sempre. Mas olha só como nós somos extremamente imperfeitos. Eu vou provar isso agora, porque eu vou lembrar aqui de um espírito que todo cristão conhece, Judas Iscariote. Quando eu falo nisso, o que todo mundo fala? O que traiu Jesus, entregou Jesus, né? Todo mundo pega uma pedrinha e vambora, malha o Judas, né? Lógico, o Judas Iscariotes, ele ficou muito famoso por ele ter traído Jesus, por ter entregue Jesus, né? Ter entregue o mestre. Vamos contextualizar, vamos conhecer um pouquinho o Judas, né? Que eu sempre falo que todos nós temos algo de Judas ainda. E as pessoas dizem assim, não, eu jamais entregaria o mestre. Será? Né? Dependendo do contexto daquele momento, a gente não sabe. Hoje, a gente, com um pouco mais de conhecimento, talvez a gente pensasse um pouco mais. Mas o Judas, ele era tesoureiro do grupo, porque ele entendia de contabilidade. Mas ele tinha uma ambição, uma fascinação pelas riquezas, né? Ele tinha uma grande preocupação com a vida material. Olha o que eu falei, que a gente tem alguns pontos que a gente se liga a Judas, que ele não é tão distante assim da gente. E ele não conseguiu apreender o sentido da missão do Mestre Jesus, né? Do nosso grande amigo. Relembrando que o Judas, ele acreditava, quando ele montou toda a estratégia dele, né, que culminou pelo Jesus ter sido pego, ele pensava que ele estava auxiliando Jesus. Foi prometido para ele, assim, olha, você ajuda a gente, em troca nós vamos te nomear como oficial e você vai ter privilégios. E ele achou que as coisas não fossem atingir um fim tão lamentável como aconteceu, né? Então, na cabeça dele, na avaliação do Judas, era, eu vou fazer por aqui, vou me tornar um grande oficial, vou ter poder, e nessa eu vou aproveitar e vou ajudar Jesus. Por isso que eu falei, será que a gente, no lugar dele, talvez não pensasse, puxa, uma boa ideia, uma boa estratégia. Com os parâmetros de espírito imperfeito, né, que tem a visão limitada, o Judas acreditava que ele tinha conhecimento suficiente para auxiliar Jesus. E isso acontece comumente com a gente. A gente acha que a gente tem conhecimento suficiente. Não, eu sei resolver, eu sei tudo. No livro Boa Nova, no capítulo 24, que é intitulado Ilusão do Discípulo, ele nos relata com muita clareza a imaturidade espiritual do Judas. Quando o Tiago adverte num diálogo com Judas, falando assim, Jesus, Judas, já nos esclareceu que o reino dele não é deste mundo. Então, assim, ele foi recebendo a influência, ele foi tendo amparo de que até não era para fazer aquilo. Assim, Judas, muda a sua visão. E olha como é que a gente também já passou por algo parecido. A diferença é que a gente só não entregou Jesus. Mas a gente já pode ter feito outras coisas que também não foram legais. Como é sabido por todos, o Judas, ele comete suicídio com um coração cheio de remorso. E essa passagem, ela vem nos mostrar
que avaliamos as circunstâncias de acordo com o nosso grau evolutivo. Avaliou mal, avaliou mal. Mas foi o que eu falei. Vamos nos colocar lá no lugar do Judas, né? Ele tinha aqueles conceitos do que era certo, do que é errado, assim como nós. Aqui, cada um tem um conceito do que é certo e do que é errado. E eu sempre falo que não existe meio certo, meio errado. Ou é certo, ou é errado. E Judas, ele acreditava que se ele estivesse em condições melhores, como eu falei, ele poderia auxiliar, né? Na obra da divulgação da Boa Nova. Ele avaliou mal. Sim. Ele estava iludido? Sim. Porque ele ainda não tinha internalizado o que o mestre pregava e praticava. E ele estava ali, ó, grudadinho com Jesus, convivendo com Jesus. No livro Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 5, que o título é Judas Iscariote, eu recomendo a leitura dessas duas obras. Quem quiser ler com calma, com detalhes sobre tudo que eu estou falando agora, vai encontrar. Judas Iscariote, ele é questionado se ele salvou-se pelo arrependimento. E a resposta é não. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Cita ainda as suas reencarnações posteriores, onde ele sofreu perseguição, onde ele foi traído, foi vendido e foi usurpado. E ainda complementa que somente após o perdão da minha própria consciência conseguiu fechar o ciclo de resgate. Então eu peguei aqui, né, um exemplo assim bem drástico, né, uma coisa assim bem... Mas eu não fiz o que Judas fez. Ok, na sua concepção, a gente não sabe aí se a gente andou também vendendo as pessoas, usurpando, se não nesta encarnação, de repente numa outra. Então, meus irmãos, o auto-perdão é o primeiro passo para nós começarmos a corrigir os nossos erros. Porque nós vamos constatar que aquele momento que nós decidimos, usando o que nós tínhamos ali à mão, que era certo, o que era errado, usando os nossos parâmetros de certo e errado, nós decidimos de acordo com o que nós tínhamos conhecimento naquele instante. E esse conjunto de conhecimento só pode ser modificado se passamos pelas experiências. Por isso, a reencarnação. Por isso nós estamos aqui. Por isso a oportunidade de poder seguir em frente, tentando, acerta, erra. E temos que aproveitar. O que constantemente, o que constatamos da história do Judas é que ele errou e ele achou que através do suicídio ele poderia resolver as suas questões de consciência. E fica aqui mais um recadinho para todos os irmãos. O suicídio, ele não é solução para nenhum problema. Ele não é solução para as nossas culpas, para os nossos medos, para os nossos erros. A solução para tudo isso é o auto-perdão. O auto-perdão que vai nos auxiliar a tomar novas decisões. Após um erro, podemos ver um horizonte muito mais amplo. Podem pensar em algo que nós fizemos que não foi legal e quando a gente passa, a gente reflete, a gente fala, eu poderia ter feito diferente, eu não faria isso. A gente vai se automodificando. Inúmeros fatores afetaram se a gente tem um relacionamento e aí às vezes, poxa, não deu certo. Ok, não deu certo, às vezes a pessoa fica carregando uma culpa pro resto da vida. Não, faça a avaliação. Inúmeros fatores podem ter relação com esse término, aquela pessoa não era para você, aquele momento não estava legal para você se relacionar com aquela pessoa. Então, ao invés de lamentar, de se culpar, adotemos uma nova forma de proceder. Não vamos carregar culpa ad eterno. Culpa não ajuda, somente nos atrasa no processo de autoconhecimento e evolução. E encerrando, tem uma lição aqui que eu achei que ela caiu muito bem para a nossa noite, que nos diz assim: a gênese do não perdão a si mesmo
está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossa existência de almas imortais. É uma frase, é um trecho do livro Renovando Atitudes. E não vamos esquecer, o perdão concede a paz de espírito a nós mesmos. Não é isso, Luzia? O perdão é um grande alívio, né? Quando nós perdoamos alguém ou quando perdoamos a nós mesmos, parece que sai uma tonelada, né, de cima de cada ombro. Se soubéssemos, pior que nós sabemos, né, mas nós usássemos mais o perdão, nós andaríamos muito mais leve pelos dias. E nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo de provas e expiações. Logo, somos espíritos imperfeitos, cheios de dúvidas, de sentimentos inferiores, de pensamentos inferiores, de atitudes inferiores, imperfeitos. Faz parte do processo evolutivo. Nada de culpa por isso. Não podemos usar esse estado temporário de imperfeição como desculpa pelo desamor. Desamor a nós mesmos, desamor pelo outro. Desamor a tudo, a todas os três reinos da criação. Nós somos perfectíveis. Então, vamos amar, vamos nos amar, vamos nos perdoar e seguir adiante, porque a estrada que nos aguarda é muito mais agradável de percorrer do que a estrada que nós já percorremos até então. Porque a cada imperfeição que nós estamos ali, ao invés de lapidar, fortalecendo, na verdade, nós estamos, por causa da lei de causa e efeito, nós estamos jogando pedras, obstáculos, naquele caminho que nós vamos percorrer. E vamos acabar tropeçando pelas pedras que nós mesmos tacamos. Mas a partir do momento que nós temos essa conscientização, em vez de pedras, podemos jogar pétalas. E aí o nosso caminho vai ficar muito mais agradável, e não só o nosso caminho, mas os nossos companheiros de jornada, os que nos acompanham, né, pelas encarnações, também vão ter dias mais amenos. Não esqueçamos disso, essa é a nossa melhor versão. O caminho anterior foi muito mais denso do que será para o futuro. Então, vamos nos auto-perdoar, andarmos mais leves, mais tranquilos, mais conscientes e na certeza que Deus nos ama incondicionalmente. Zé Mauro? É isso aí, Lu. Realmente. E, às vezes, a dificuldade que eu citei anteriormente da pessoa se perdoar é porque acha que agiu contrário à lei de Deus e não merece mais perdão, e é isso que você acabou de dizer. Nós somos amados incondicionalmente por Deus, e Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas limitações e potenciais. Eu diria que Ele espera não que Ele deseja ou espera, Ele sabe que vamos errar, vamos fazer umas besteiras, né? É igual a gente com um filho pequenininho, ele vai quebrar um enfeite bonito, ele vai jogar água onde a água não podia cair, vai fazer umas besteirinhas, a gente sabe disso, e Deus sabe que nós vamos cometer, né? Porque nós estamos ainda nesse processo de aperfeiçoamento. Entretanto, nós não podemos esperar, então, tranquilo, é fácil, não. Não é um perdão gratuito. Auto-perdoar. Perdoar-se é consequência de um esforço contínuo, tudo isso que nós falamos aqui. Esse caminho para a gente chegar até o perdão, né? Que é o quê? Um enriquecimento moral, como já falamos também, né? O conhecer a si mesmo, e reconhecendo e corrigindo. É uma aceitação, e isso tudo é uma comunhão com as leis divinas. Eu quero citar aqui Rossandro Kingsley, num texto As 5 Faces do Perdão, que diz assim: se você ainda não começou mudanças significativas, falar, eu ainda não consegui mudar, ser melhor, pode estar se lamentando pelo tempo que julga ter desperdiçado.
E o Rossandro nos diz, mas saiba que você não desperdiçou nada. É o tempo necessário para o seu processo. Então, não desanimemos. É isso que ele está querendo nos dizer. Eu estou aqui tentando, não. Vamos, continua tentando. Nós vamos chegar lá, que nós fomos criados para sermos perfeitos. Como nós costumamos dizer, somos espíritos perfectíveis. Inacreditável, né? Mas vamos chegar lá. E aí eu quero encerrar citando o apóstolo Pedro. Pedro negou o mestre 3 vezes. Nenhuma, nem 2, mas 3 vezes. Todos nós imaginamos como é que ele saiu dali, né? Aquele que lhe deu tantas provas de carinho, de afeto, aquele Jesus que ele amava tanto, aprendeu tanto, ele ficou assolado por uma culpa e um remorso destruidores, avassaladores. Entretanto, o que fez Pedro? Ele se arrependeu, ele se perdoou e seguiu um caminho que fez ele alcançar patamares muito maiores do que até então. A gente pode dizer que Pedro foi muito maior depois de Jesus estar na cruz do que antes. Ele ali saiu pregando, fazendo todo aquele trabalho, criando praticamente, né, aquele grupo de cristãos todo. Foi um grande líder, né? E passou por isso tudo, mas ele soube se perdoar. Ele podia sair dali se lamentando. Judas, como a Ana Lu citou, ele não se perdoou. Ele, na verdade, ficou tão desesperado que ele suicidou. E a gente sabe que Jesus, quando apareceu a Madalena, né? Acho até que já citei isso aqui, Jesus diz, não, eu fui antes de subir, eu fui nas profundezas buscar um amigo. Porque ele sabia que Judas não fez aquilo por mal, como a Ana Lu já explicou, né? Então, o apóstolo Pedro é uma lição de que o perdão é um caminho para um futuro melhor, um caminho que pode ser magnífico. E Jesus nos ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. Portanto, ao nos auto-perdoarmos, estamos chegando mais perto desse reino do céu, que é a nossa paz interior, um espírito livre, puro e feliz. Ana Lu? Eu termino com uma mensagem de Paulo, o apóstolo, que está no capítulo 10 do Evangelho, item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Essa frase está no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. O que nós precisamos lembrar é que nós precisamos ser indulgentes com os nossos erros, com as nossas falhas. Como a Luzia disse, só temos uma certeza, errar e o desencarnar. A espiritualidade, Deus, não espera de nós uma transformação imediata, instantânea. Vamos lembrar, nós não somos miojo. Colocou ali na panelinha, 5 minutinhos, pronto, macarrãozinho para comer. Não somos. Lembrem-se, por causa do imediatismo de Judas, ele sucumbiu. Se Judas tivesse tido calma, se ele tivesse refletido, talvez ele não tivesse cometido o suicídio. Tenhamos mais paciência com as nossas imperfeições, mais carinho com nós mesmos. Esse é um ato de amor próprio. Primeiro passo para nós nos transformarmos em verdadeiros discípulos da caridade e do bem. E eu termino com essa frase. Vamos praticar o auto-perdão para prosseguirmos mais confiantes e mais seguros na nossa jornada. É essa a mensagem da noite. Queridos amigos, espero que nós tenhamos conseguido passar o que é a necessidade do auto-perdão, do auto-amor, porque exemplos como Ana Lu citou, de Judas, como Zé Mauro citou, de Pedro, tão importantes para nós, o quanto que eles erraram e o quanto que eles se auto-perdoaram e o quanto que todos nós ganhamos com esse auto-perdão deles. Então, que nós possamos realmente seguir adiante, conscientes que somos imperfeitos, mas perfectíveis, que tem
benfeitores, trabalhadores diretos do Cristo ali, trabalhando por nós, nos orientando, e assim possamos seguir adiante, mais firmes, mais fortes. Quero desejar a todos uma feliz semana. Não esqueçam, terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, sempre com um tema diferente, dentro da atualidade, à luz da doutrina espírita. E caso vocês tenham algum... que chegou mais alguém aqui, Rui Eduardo. E se tiver algum tema que vocês queiram que nós possamos trazer aqui, desenvolver no programa, é só falar, manda para a gente, que a gente vai fazer com o maior carinho. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de encerramento, rapidinho? Faço sim. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos no nosso coração, agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus e aos nossos guias que certamente estiveram ao lado de cada um de nós aqui e vocês que nos assistem, nos ajudando a compreender a lição de hoje. Que nós possamos, Pai, praticá-la, que é a vontade do Mestre Jesus, e o nosso guia está aqui para nos ajudar. Gratidão, muito obrigado, temos toda uma boa noite e uma boa semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. E até a próxima terça-feira no Web Rádio Cristo Consolador, no programa Viver no Mundo. Beijos! Não esqueçam de dar o like, hein? Beijo, obrigado a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.